Vamos entrar justamente no balanço do PT. Né? Eu vou passar a bola para o companheiro João, mas queria destacar. João, o PT não teve apoio nem contra o bolsonarismo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do resultado, que é um verdadeiro retrocesso. Tem gente dizendo assim, quando o Lula elegeu, inclusive companheiros comentando aqui no chat, quando o Lula se elegeu em 2002, o PT também tinha uma quantidade pequena de prefeitura. É verdade. Né? Mas o PT, desde 85, com a vitória em Fortaleza, que foi a primeira capital que o PT ganhou as eleições, ele foi se fortalecendo eleitoralmente, embora nunca, ele chegou a ter pouco mais de 600 prefeituras, né? Isso já em 2012, mas o fato que o PT ele foi colocado para fora da disputa, quer dizer, foi uma manobra muito dura e mostrou, aí eu vou passar para o João comentar, que o objetivo central não era derrotar o Bolsonaro, né, João? Exatamente. Eu acho que é bom a gente, entrando já... Primeiro, só um comentário, né? Essa é uma eleição, parece eleição americana, porque é clássico que quando o comparecimento é baixo, o bloco dominante nos Estados Unidos ganha eleição. É uma lei que o pessoal, inclusive analistas políticos comentam nos Estados Unidos, que é sempre assim. Baixo comparecimento às urnas igual a, em geral, vitória do Partido Republicano. Nesse caso aqui, é uma coisa muito comum lá. A direita, em geral, ganha quando tem baixo comparecimento. Uma coisa que se mostra aqui também. Mas sobre esse problema do PT. O PT sempre conquistou prefeituras de capitais, desde o começo do fim da ditadura militar. A gente tem que colocar, o PT elegeu 3 prefeitos já em São Paulo, principal cidade do país, que representa aí sozinha 5% da população brasileira, é importante colocar, 12 milhões de habitantes, e cujo governo efetivamente controla e influencia o que acontece na grande São Paulo toda, que é 20 milhões de pessoas, 10% do país, praticamente. Então, é uma coisa importante que eles tenham ido tão mal nas prefeituras. Mas eu acho que é importante analisar os casos do PT. Primeiro, Vitória. Vitória, a imprensa, assim, que estava falando que o grande objetivo era derrotar o bolsonarismo, a imprensa parece que esqueceu que o Espírito Santo existe. Deletaram, assim, do mapa o Espírito Santo, excluíram a capital Vitória. E o que estava acontecendo em Vitória? Em Vitória, a gente estava vendo uma espécie de repeteco de 2018, um delegado, por um lado, representando aí setores da direita, inclusive apoiado por membros da extrema-direita, e pelo outro lado, um candidato do PT. E o que aconteceu foi o seguinte, a Frente Ampla ali atuou em função de derrotar o PT. A burguesia local e a burguesia nacional se alinhou toda do lado do delegado para derrotar o PT. E eu queria colocar aqui o caso de Recife, que deixa todos os que acompanharam a eleição muito revoltados, que foi a campanha suja, nojenta, conduzida pelo PSB contra o PT. Dizem relatos, isso vai ter que ser apurado, inclusive vai para o Diário Causa Operária de amanhã, os telespectadores que acompanhem aí a cobertura de amanhã do Diário, mas que a cidade foi inundada de panfletos da campanha do João Campos, falando, você quer que eles voltem? Fazendo campanha anticomunista, antipetista e anti-esquerdista, falando que eles iam roubar, fazer altas coisas absurdas, assim, uma campanha de calúnias contra o PT, conduzida aí pela coligação PSB-PCdoB, que eu sou obrigado a destacar aqui, o PCdoB participou dessa sujeira, e levou aí a derrota da candidata petista Marília Reis, uma coisa que a gente tem que colocar também, a Marília Reis passou a campanha inteira sendo sabotada de dentro e de fora do seu partido. O Humberto Costa, o senador, um dos expoentes da ala direita petista, passou a campanha eleitoral inteira falando que ele ia apoiar a Marília Reis, mas era fato notório que a candidata não estava sendo apoiada por ele e que o diretório estava rachado e metade estava apoiando o PSB. Um outro detalhe que nós temos que colocar é o caso de Fortaleza, em que o governador Camilo Santana do PT, que na verdade é um homem do Ciro Gomes, ele desapareceu do primeiro turno, quando a Luziane Lins, candidata do PT, era candidata, mas o homem fez muita campanha para o Sarto, do PDT, no segundo turno. Ele saiu da tumba para o segundo turno para apoiar o PDT, que é o verdadeiro partido dele. Inclusive o pai dele, né, do Camilo Santana, que foi deputado federal, disse numa entrevista durante a campanha eleitoral uma coisa absurda que não entendo porque meu filho não sai logo do PT, ele deveria entrar no PDT. É um negócio que desmoraliza qualquer candidatura. Temos que colocar aqui. Então eu acho que o balanço do PT foi derrotado porque foi atacado pela extrema-direita bolsonarista,
pelo bloco dominante da burguesia conservadora, pelo chamado centro político, e pela esquerda. É importante destacar o papel do PSOL e do PCdoB. O PCdoB levantou calúnias absurdas contra o PT em Recife, do tipo, bolsonaristas apoiariam Marília Reis no segundo turno, uma coisa assim, do arco da velha. Mas também o caso do PSOL, que conduziu em várias capitais uma campanha de chantagem aos petistas para que apoiassem os candidatos do PSOL, porque esses seriam mais aceitos aí pelo eleitorado, vulgo pela imprensa capitalista. Bem, uma outra coisa que eu acho que nós temos que comentar, que é importante, é que o saldo aí dessa esquerda, fora o PSOL, que cresceu 3 prefeituras, é um desastre total. O PT sai muito diminuído em termos de prefeituras, nenhuma capital, como o Antônio Carlos disse, o PCdoB perdeu metade das prefeituras que tinha, a Manuela Dávila também não conseguiu nada, mas isso a gente vai comentar daqui a pouco. Bem, eu queria ver se o Antônio Carlos quer comentar esse problema do PT especificamente. Não, eu completaria só. Antônio Carlos, eu acho que está. Será que tá? É o meu som que está com problema? Era o meu som. Acho que é o seu. Era o meu som. Não, eu só completaria dizendo que esse resultado, né, é bastante negativo do ponto de vista eleitoral para o Partido dos Trabalhadores, é resultado também da rendição política, né, dos setores da esquerda do PT, dos setores lulistas, pelo menos a gente poderia dizer assim, a pressão exercida pela ala mais direitista da Frente Ampla. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né, toda essa articulação feita contra a candidatura da Benedita, ela foi precedida da política de rendição diante da candidatura do PT ao PSOL. O PT declarou apoio ao Marcelo Freixo, colocou a Benedita como possível candidata a vice do Freixo, e aí o Freixo desistiu para ajudar a eleger o Paes, e a candidata, a Benedita, que era a candidata que o PT deveria ter lançado e colocado como alternativa desde o primeiro momento, ficou numa posição como tapa-buraco. Eu vi, por exemplo, uma declaração da presidente Gleice falando: a gente queria apoiar o Freixo, mas não dá, nós vamos lançar a Benedita, que é uma colocação profundamente defensiva. Bom, em São Paulo, a direita do PT, que defende a Frente Ampla, o caso do Haddad, fez a mesma coisa que o Paes, que o Freixo, né? Se retirou da disputa, né? O Haddad não foi para a eleição para não disputar com o PSDB. Quer dizer, nós vamos entrar agora no próximo ponto na discussão de São Paulo, nós temos que colocar na conta do Haddad, na conta da direita do PT, a vitória do Bruno Covas em São Paulo, né? Porque em São Paulo, 45% dos eleitores, o índice de abstenção nulo e branco em São Paulo é maior do que a média nacional. Chega a 45% no total, né? Isso, né, acontece porque justamente uma parcela grande do eleitorado não tinha uma verdadeira alternativa da esquerda eleitoral, que seria o PT, naturalmente seria o PT. Né? O PT lançou um candidato totalmente secundário, né? Com isso abriu o caminho para a burguesia, para a direita, projetar aí o Guilherme Boulos como alternativa eleitoral, e dessa maneira, em São Paulo, o PT fez a mesma coisa, a direita do PT fez a mesma coisa que o Marcelo Freixo fez no Rio de Janeiro. Se retirou da disputa o candidato principal para favorecer a direita. Foi isso que fez o Haddad. Os motivos serão muitos. O pessoal político burguês gosta de apresentar desculpa de tipo pessoal, mas a gente tem que olhar as coisas pelo seu resultado.